Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de anatomia e agora nós vamos conversar sobre a divisão do esqueleto. Na aula anterior, nós introduzimos o sistema esquelético, vimos os tipos de tecido e várias particularidades desse sistema, e agora nós vamos entender macro-regiões do nosso esqueleto. Vamos perceber que didaticamente dividimos em duas partes, vamos analisar cada uma dessas partes e futuramente vamos ter as aulas com os ossos de cada região. Didaticamente, nós dividimos o esqueleto numa região que a gente chama de axial, porque fica bem no centro do corpo, e uma chamada de apendicular, que fica aí conectada a esse eixo. Então, o esqueleto axial é aquele que oferece suporte central ao corpo, protegendo os órgãos chamados de vitais. São os principais órgãos, digamos assim, do nosso corpo, né? Então, o cérebro, o coração, os pulmões são protegidos por uma estrutura óssea bem firme. Inclusive a nossa medula espinal, que aqui está escrito espinhal, mas o nome correto hoje é espinal, ok? E nós temos também esse esqueleto apendicular, que vai ser o responsável por realizarmos os nossos movimentos, pela nossa locomoção, e ele vai se conectar ao esqueleto axial através do que a gente chama de cintura pélvica e cintura escapular. Esse osso aqui é a escápula, então é a cintura chamada de escapular. E esse conjunto aqui de osso é a pelve, e aí por isso chamado de cintura pélvica. Então são esses ossos que conectam o eixo esqueleto axial aos ossos dos membros, tanto inferiores quanto dos membros superiores. Um outro nome que você vai encontrar aí nos livros, em vez de cintura, você vai encontrar cíngulo do membro superior ou do membro inferior. E aqui eu já vou utilizando aquelas siglas que a gente falou lá na primeira aula de anatomia, né? Então, você pode encontrar cíngulo do membro superior ou cintura escapular, cíngulo do membro inferior ou cintura pélvica. Adentrando em cada uma dessas divisões. Nosso esqueleto axial, então, ele tem ali primeiro o crânio. Ele desempenha diversas funções cruciais, e aí você já deve pensar, né, que aí dentro desse crânio tem um órgão super importante. Então, ele vai envolver e proteger órgãos como o nosso encéfalo como um todo, né, o cérebro, o tronco encefálico, os olhos, de agressões, de forças externas. E essa função protetora, ela é vital para manter a integridade do nosso sistema nervoso central. Nós também vamos ter músculos, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo que vão se ligar a essa estrutura óssea do nosso crânio, que também vão permitir outras coisas que são tão importantes como o cérebro, como a deglutição, o ato de comer, a fala, a nossa respiração, a visão, a nossa audição. Então, tudo isso, esses tecidos moles, eles são protegidos pelo crânio, né? O nosso crânio aí tem diversos ossos e vai ser a nossa próxima aula. Inclusive, já deixei essa imagem aqui com termos em inglês. A gente sabe que a língua da saúde é o inglês, então a gente tem aqui diversos ossos e a gente vai aprender, né, o nome desses ossos. E aqui eu já quero adiantar uma coisa que nós temos aqui, por exemplo, a gente tem um osso que ele é chamado de temporal. Ele é isso aqui tudo. Então, o nome do osso é temporal. Mas existe uma coisa chamada acidente ósseo, ou seja, é uma diferenciação que existe naquele osso que vai ali ter uma determinada função. Então, acidente ósseo recebe um nome específico. Então, o nome do osso inteiro é temporal. Só que, por exemplo, esse número 24 aqui, ó, esse número 24, que é esse negocinho aqui, essa pontinha, é chamado de processo estiloide. Processo estiloide do osso temporal. Nós temos aqui o número 25, que vai ser o processo zigomático do osso temporal, ok? Então, é uma estrutura, é um acidente ósseo, digamos assim, é uma parte desse osso que é nomeada como um determinado nome. O número 22 aqui, ele é o meato acústico externo,
que é justamente onde vai abrigar aí parte do nosso sistema auditivo, nosso sistema vestibular, ok? Então, aqui já vou já dando essa adiantada para lembrar que a gente tem o nome do osso, que a gente tem o osso frontal, por exemplo, o osso parietal, mas os ossos têm os seus nomes específicos, que a gente chama de acidentes, tá? Então, descendo, nós temos o crânio e nós temos o tórax. O tórax, ele é essa parte que está situada entre o pescoço e entre o abdômen. A caixa torácica, então, ela é formada por essas barras horizontais que a gente chama de costelas, tá? Todo mundo já sabe aí o que é uma costela. Então, é formada lateralmente pelas costelas. Ela é formada também pelas cartilagens costais, a gente vai ver futuramente que a costela, ela é só até aqui. Aqui já é cartilagem costal, já é um outro tecido que não é tecido ósseo, é um tecido cartilaginoso. Então, a caixa torácica é formada pelas costelas, é formada por esse osso aqui que a gente chama de externo, e lá atrás, se você pensar aqui, ó, lá atrás que tá de azul, a gente tem a nossa coluna vertebral. Só que somente a parte torácica, a nossa coluna, veremos adiante, é dividida em coluna cervical, torácica, lombar, nós também temos o sacro e o cóccix. O tórax é formado somente pela parte torácica da coluna vertebral. Então, nós temos as costelas, o externo e as vértebras torácicas, tá? Da nossa coluna vertebral. E faz o quê? Também protege órgãos vitais, o coração, os pulmões, vai facilitar a respiração e também serve como ponto de fixação para tendões de músculos super importantes para a gente poder movimentar o nosso corpo como um todo. Tanto músculos do pescoço, músculos dorsais, músculo dos membros superiores, músculos abdominais. Toda essa estrutura óssea, além de abrigar órgãos super importantes, ele também serve de ancoragem para os músculos se fixarem ali e permitir movimento. A coluna vertebral, ela vai fornecer estrutura para o corpo como um todo, permitindo que a gente fique de pé. Quando a gente fala de coluna vertebral, a gente está falando de uma estrutura óssea que protege tanto a medula espinhal, você já aprendeu aí que é espinal, quanto os nervos que partem dessa medula espinal, que são os nervos espinais. Então, ela protege tanto nosso sistema nervoso central, que é a medula, por exemplo, quanto parte do nosso sistema nervoso periférico, que é a saída dos nervos espinais. E aí, os nossos nervos, né, a medula faz aí essa ligação entre o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. E é importante, né, para transmissão de sinais, para essa comunicação entre o cérebro e o meio externo. Além disso, a coluna vertebral também vai proporcionar flexibilidade, vai proporcionar movimento, permitindo tanto com que a gente caminhe, com que a gente corra, com que a gente consiga torcer o nosso tronco, e tem diversos músculos que se ancoram, assim, muitos músculos, inclusive músculos muito profundos, músculos muito pequenos, que são responsáveis tanto por nos manter de pé, sentados, quanto permitir movimentos amplos. E aí a gente tem as subdivisões, a subdivisão da nossa coluna vertebral, que é a cervical, que é essa região do pescoço, a torácica você já viu que está no tórax, a lombar é a nossa parte ali mais abdominal, além do sacro e do cóccix. Numa visão melhor, a gente vai ter aqui, ó, 7 vértebras chamadas de cervicais, 12 vértebras que são torácicas e todas elas vão se articular com as costelas, 5 vértebras lombares, nós temos o sacro, que é um conjunto de vértebras que estão fundidas. Todas as vértebras que eu falei até aqui, cervical, torácica e lombar, todas elas estão divididas por algo que a gente chama aqui, ó, de disco intervertebral. Disco intervertebral. Por quê? Porque está entre as vértebras, né? Intervertebral. Só que o sacro e o cóccix são diferentões. Eles não possuem
disco intervertebral, ok? Eles têm vértebras que são fundidas. Então, o sacro tem aí mais ou menos 4 vértebras fundidas e o cóccix, né, um resquício de cauda, também tem 3, aproximadamente, vértebras fundidas. Bom, terminamos o esqueleto axial. O esqueleto apendicular, como eu falei, é formado pelos membros superiores, inferiores e pelas cinturas pélvica e escapular. Quem são as cinturas? São aquelas estruturas que ligam, que conectam o membro superior e o membro inferior ao eixo, ao esqueleto axial. Então, a cintura escapular conecta os membros superiores ao esqueleto axial e é composta por 2 ossos, pela clavícula e pela escápula. Vamos ter 2, uma de cada lado. São 2 membros. Então, esse osso aqui é a clavícula. Esse osso é a clavícula. Ele se conecta com a escápula, que é esse osso aqui, é o bonitão, né? Meu triangular. E aqui na frente, essa clavícula se articula com o externo. Também chamada de cíngulo do membro superior, a cintura escapular fornece suporte estrutural e permite o movimento nas articulações escápulo-torácica, na articulação externo-clavicular e glenomeral. Articulações também vai ser um assunto que futuramente iremos abordar, mas aqui já tem nome de 3 articulações importantíssimas para que a gente consiga mexer o nosso membro superior. Então, a nossa escápula, aqui na sua parte anterior, ela tem contato com as costelas. Essa articulação é uma, digamos que uma articulação virtual, alguns autores não consideram como uma articulação, alguns autores sim. É uma articulação chamada de escápula torácica. Para a gente movimentar o nosso braço, movimentar o ombro, se a escápula ficar grudada no seu gradil costal, você não movimenta. Então, ela desliza ali nas costelas. A gente tem a articulação chamada de externo clavicular. Lembra que eu falei que o externo se articula bem aqui, não é verdade? Aqui a gente tem o manubrio do externo, a gente tem o corpo do externo. Então, parece uma gravatinha, né, o externo. Então, a gente tem aqui uma articulação externo clavicular. Nós temos ainda uma articulação chamada de gleno-humeral. Gleno vem aqui de um acidente de uma parte da escápula, chamada de cavidade glenoide. E o húmero é esse osso aqui bonitão, aquele osso clássico, né? Que na hora que a gente pensa em osso, pensa logo no osso assim. E a gente vai estudar ele futuramente. Então, é uma articulação também, uma articulação gleno-humeral. Então, são 3 articulações super importantes aí da nossa cintura escapular. Ainda no nosso esqueleto apendicular, membros superiores, nós temos braço e antebraço. Fazendo a correção bem aqui, ó, os ossos do braço são compostos por, na verdade, se a gente for ao pé da letra, se a gente for estudar anatomia bonitinho, o que a gente tem? O braço é formado pelo osso húmero. Braço é formado pelo osso húmero. Agora, rádio e ulna, isso aqui é quem? Antebraço. Tá? Então, vamos aprender o certo de agora. Isso aqui é antebraço. Braço só tem um osso, húmero. Antebraço, eu tenho rádio e ulna. Então, aqui eu tenho a ulna e aqui do lado eu tenho o rádio. Ok? Então, aqui eu tenho o húmero, que é o osso do braço. No antebraço eu tenho ulna e no antebraço eu tenho rádio. Então, são ossos essenciais para a sustentação do membro superior, vão servir também como ponto de fixação para os tendões dos músculos que são responsáveis pelos movimentos do braço e formam articulações que permitem uma ampla amplitude de movimento, de flexibilidade, possibilitando a manipulação de objetos com o braço e com a mão. Então, uma curiosidade, a articulação mais móvel que nós temos no nosso corpo chama-se glenomeral. É o nosso ombro, tá? A articulação mais móvel que a gente tem no nosso corpo. Então, aqui, braço, antebraço. Nós vamos para punho e mão.
ok? Então, nós temos diversos ossos. Percebam que quanto mais distal a coisa vai ficando, mais vai aumentando a estrutura. E isso vale para osso, isso vale para músculo. Veremos adiante que nossa mão tem muito mais músculo, por exemplo, que o nosso braço, ok? Então, nós temos punho. O punho tem um conjunto de 8 ossos. E nós temos a mão. Essa mãozinha desenhadinha, como a gente conhece, é composta pelos metacarpos e pelas falanges. Esses 8 ossos do punho são chamados de ossos carpais. E esses ossos aqui do meio da mão são chamados de metacarpais, são os metacarpos. E os nossos dedinhos possuem falanges, ok? Então, não vamos adentrar agora nos nomes de cada ossinho desse, tá? Escafoide, semilunar, trapézio, trapezoide, mas futuramente iremos aprender o nome desses ossos. Bom, saímos do membro superior. Agora nós vamos para o membro inferior, que se conecta ao esqueleto axial através da pelve. A pelve é um conjunto de 3 ossos. Existem 3 ossos que estão fundidos e que a gente chama no todo como pelve. Só que a gente tem um osso chamado ilho, a gente tem um osso chamado pubis, a gente tem um osso chamado isquio, tá? Aqui você vê que ele se articula com o sacro, que é o quê? Uma parte da coluna vertebral é esqueleto axial. A gente tem o cóccix aqui que não se articula, mas está aqui representado. Então, a pelve é o conjunto desses 3 ossos, ilho, isquio e pubis, e junto, os 3 você pode chamar de osso ilíaco. Então, primeiramente, eles suportam o peso da parte superior do corpo, eles estabilizam essa parte superior e transmite o peso do nosso tronco para os membros inferiores, para as nossas pernas. E aí, em segundo lugar, a pelve também protege órgãos super importantes dentro da cavidade abdominal, da cavidade pélvica. E nas mulheres, por exemplo, a pelve proporciona um ambiente favorável para o feto. Inclusive, nós temos diferenças de pelve entre homens e mulheres, obviamente, porque a mulher precisa de mais espaço para caber o feto. Descendo, então, o fêmur é esse osso da coxa, o maior osso do corpo humano, muito famoso, e é ele quem vai fazer, né? É quem se conecta com a cintura pélvica. É o osso mais longo do corpo. Isso aqui você sabe que a gente chama de coxa, que a gente chama de perna como um todo. É o membro inferior. Perna é lá embaixo, aqui é só coxa. É o osso mais longo e forte do nosso corpo. E ele forma uma articulação esférica com aquele osso que a gente acabou de ver, com o osso ilíaco, né, com o osso do quadril. E também o fêmur faz uma outra articulação, que é a articulação do joelho, que ele se articula com a tíbia na perna, que a gente vai já ver, mas também se articula com a patela. A patela, que antigamente era chamada de rótula, ela se conecta aos ossos da perna por meio de músculos e ligamentos, contribuindo para o movimento do joelho. Então, a patela está ali entre o fêmur e a tíbia. Já tem até a imagenzinha dela aqui. Então, a patela está aqui bonitinha, entre o fêmur, entre a tíbia, formando a articulação do joelho, ok? Então, isso aqui é a perna. A gente chama tudo de perna, né? Mas perna é só isso aqui. É só a parte do nosso corpo que compreende tíbia e fíbula, que são os 2 ossos da nossa perna. A tíbia, ela é mais espessa, essa maior parte que a gente vê, e a fíbula ela é mais delgada. Suporta o peso do nosso corpo, se articula com o fêmur, em sua extremidade superior, e na inferior se articula com os taços, que são os ossos do nosso pé. A fíbula se localiza lateralmente, ela não suporta o peso do nosso corpo, quem faz isso é a tíbia. Ela não faz isso diretamente, obviamente, porque ela está ali do lado da tíbia dando aquele apoio moral, mas ela serve aí principalmente como ponto de fixação para músculos da perna. E ela se articula tanto com a tíbia
quanto aí com o osso do taço, ok? E aí, tornozelo e pé, do mesmo jeito que a gente tem punho e mão, a gente tem tornozelo e pé. Ao contrário do punho, que a gente tem 8 ossos, aqui no taço nós temos 7, que vão ser esses ossos que vão permitir o ajuste do nosso pé, suportar o peso do nosso corpo. A gente tem os metatarsos, assim como a gente tem os metacarpos, e nós temos as falanges, e esse nome não muda, é falange na mão, falange no pé. Metacarpo na mão, metatarso no pé. Carpo na mão, tarso no pé, ok? Então é isso, vimos aí uma visão geral das partes do nosso esqueleto, como que a gente divide o nosso esqueleto. E agora, futuramente, nós vamos ver cada parte do nosso esqueleto. Vamos para mais uma.